Olá, seja bem-vindo ao Painel Univale. Tem novidade aí no serviço de atendimento às pessoas no curso de odontologia aqui da Univale. Um tomógrafo é um novo equipamento que vai garantir a ampliação desse serviço à comunidade no serviço oferecido pelo curso aqui dentro da universidade. Sobre esse assunto eu vou conversar com o professor Alberto, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a utilidade desse tomógrafo e como a comunidade vai poder se beneficiar. Obrigado pela sua presença, professor. Professor, esse é um equipamento importante para estender aí o serviço de maior qualidade à comunidade que se beneficia aqui do serviço do curso de odontologia da Univale, do projeto de extensão do curso, é isso? Exatamente. Bom dia. Obrigado pelo espaço. É importante que a gente esclareça que essa aquisição desse aparelho, desse tomógrafo para o curso de odontologia é um marco. É um marco porque nós estamos agregando um serviço de qualidade aonde vai beneficiar, além da comunidade, além dos nossos pacientes que já são tratados atualmente, também nós vamos agregar uma qualidade no diagnóstico e planejamento para os profissionais que solicitam esses exames aqui na escola, que seriam os profissionais, os professores e os profissionais da rede pública. O que sairia um pouco, o custo até um pouco mais barato, é isso, professor? Sim. Hoje, como é que funciona? Hoje os pacientes que nos procuram e têm uma indicação para se solicitar um exame tomográfico, nós solicitamos esse exame a clínicas parceiras aqui da nossa cidade. Logicamente que esses pacientes vão ter um custo inerente ao exame dessas clínicas. Com o aparelho dentro da nossa escola, nós viabilizaremos um custo diferenciado, que seria um custo de manutenção, que é um custo de manutenção do nosso aparelho, e logicamente que vai se tornar mais acessível a sua realização por parte desses pacientes. Para a odontologia, por que esse equipamento é interessante? O que ele faz para aí também agilizar todo o processo de exame, de laudos? Hoje na odontologia, os exames por imagem, eles são solicitados frequentemente. E por quê? Porque são exames que nos auxiliam na avaliação, no diagnóstico e no planejamento dos nossos tratamentos. Frequentemente, as especialidades que mais utilizam desse recurso é a cirurgia e a implantodontia. Então, esse recurso, o exame da tomografia, para nós, profissionais, para nós que estamos atendendo o paciente, vai nos facilitar nessa identificação de anomalias, de alterações e, logicamente, no diagnóstico e planejamento. Que daí, a partir desses exames, nós conseguimos, então, traçar um plano de tratamento para os nossos pacientes com mais previsibilidade, com mais confiabilidade. Confiabilidade, né? Exatamente. Existe uma questão bastante interessante também, que hoje em dia se discute também, que é o câncer de boca, né? Esse equipamento também é funcional para isso? É importante até esse momento para esclarecer de que o diagnóstico clínico, o exame clínico é fundamental. Quando a gente fala exame clínico, nós nos referimos ao contato com o profissional, ou seja, o profissional e o paciente, o exame visual, a palpação, o exame clínico. Isso é fundamental, isso continua sendo a primeira regra, dentro de qualquer especialidade da área da saúde. Nós devemos utilizar esses nossos recursos, os exames complementares, como complementares. E aí, de acordo com a qualidade desses exames, de acordo com a disponibilidade que nós teremos, eles vão nos auxiliar muito. Então, no caso específico do câncer de boca, é fundamental o exame clínico. É o exame do profissional. É o paciente entender que ele deve consultar com um profissional, que esse profissional, com a sua experiência, detectar áreas suspeitas, e fazer diagnósticos diferenciais. A partir daí, a partir desse momento, ele pode indicar, se for necessário, um exame de imagem. Mas
via de regra, esses exames, né, para o diagnóstico do câncer bucal especificamente, eles se atêm mais na questão do exame clínico, certo? Entendi. Agora, professor, esse tomógrafo também, ele vem como um adendo, na realidade, para os alunos que estão no curso e para quem quer ingressar na universidade. É um equipamento a mais de aprendizado, é isso? Sim, nós vamos utilizar esse exame para o ensino também. Então, nós vamos utilizar o aparelho, melhor dizendo, para o ensino. Então, o aluno, nosso aluno do curso de graduação, ele vai ter a chance de vivenciar a experiência trabalhando, né? Não operando o aparelho, porque isso será feito por um técnico, né? Mas o aluno vai poder vivenciar a experiência de visualizar a aquisição da imagem, vai poder vivenciar a experiência de receber esse exame e ele poder fazer uma interpretação e ele poder fazer essa avaliação em conjunto com seus professores. E a partir daí, logicamente, que ganha-se, né, no diferencial quando nós pensamos na formação desse acadêmico como profissional. O aluno também, ele atende o paciente, a comunidade. Sim. Aprender fazendo, é isso, professor? A dinâmica do nosso curso, com essa matriz que é vigente, ela se preocupou justamente com esse detalhe, do aluno ter um contato com o paciente em fases bem mais recentes, bem mais no início. Para quê? Para que ele possa, de fato, ter esse tipo de experiência. Não tem dúvida que ele precisa de uma bagagem teórica, né? Uma bagagem de conhecimento científico, mas esse conhecimento ele deve ser empregado o mais rapidamente possível no contato com o paciente. E aí que nós temos essa dinâmica no nosso curso, né, com a matriz que está vigente, em preparar o aluno, fazendo com que ele tenha esse contato com o paciente através de atendimentos na clínica. Professor, o senhor falou sobre a técnica de implantodontia. Implantodontia, né? Isso. Existe uma especialização aqui na Univale de implantodontia, né? Esse tomógrafo também é interessante para essa técnica. Sim. Na verdade, é a especialidade de implantodontia, né? Nós coordenamos o curso de especialização aqui da Univale de implantodontia, onde nós temos turmas a cada 2 anos e são turmas de 12 alunos. Esses alunos já são profissionais, já são dentistas formados, que nos procuram para fazer uma pós-graduação. E, como eu falei anteriormente, a especialidade de implantodontia é, sem dúvida, uma das que mais utiliza ou solicita esses exames. E aí, aqui no nosso curso, com a nossa demanda que nós temos para solicitar, para avaliar os pacientes, vai ser um recurso muito bem-vindo, porque além de atender aos pacientes, de facilitar para os pacientes, né, nós ganharemos muito na agilidade dos nossos atendimentos. E hoje está muito, na realidade, na moda, né, a implantação dentária, né, professor? É um mercado de trabalho para o profissional também que se expandiu, né? Como tudo, né, e agora especificamente falando da área da saúde, existem modismos. Né? E hoje... Mas é um modismo saudável. É um modismo saudável desde que feito de forma sedimentada. Então, o que nós discutimos bastante é a formação do profissional. Então, quando nós falamos que há um modismo, sim, há uma procura muito grande, há uma demanda muito grande, tanto por parte do profissional, como por parte dos pacientes. Porque a mídia, né, o apelo comercial é muito grande. Então, hoje se fala da implantodontia, se fala de estética de uma maneira muito massiva, de uma maneira muito frequente nas mídias. E, logicamente, que o paciente, como leigo, acaba criando expectativas falsas. E quando ele encontra ou se depara com um profissional que não tem uma boa formação, acaba se criando problemas. Então, o que nós trabalhamos bastante é com relação à formação profissional. Então, isso que nós achamos que é essencial e é fundamental.
tanto a nível de graduação como a nível de especialização. Então, o profissional ele deve estar bem formado, bem sedimentado do ponto de vista científico, prático, para que ele possa atender, de fato, as expectativas do nosso paciente, que muitas vezes, por serem leigos, são expectativas irreais. Imagina-se coisas que não é possível, infelizmente, de concretizar. E às vezes até o preço não é possível, né? E às vezes... Como se oferta aí, como você falou, na mídia e tudo, né? Acaba se esbarrando também nessa questão de custos. Então, aqui no nosso curso, por exemplo, nós conseguimos viabilizar tratamentos extensos com realmente custos operacionais, o que para o paciente se torna mais viável. O paciente precisa pesquisar também, não se levar por ofertas, é isso, professor? Não tem dúvida. Eu acho que é aquela história da segunda opinião. É fundamental. O paciente tem que entender que é importante que ele ouça uma segunda, uma terceira opinião e ele possa tirar conclusões. Porque quando ele começa a ter um acesso maior à informação, ele começa a se questionar e ele tem a chance de questionar o profissional, que é fundamental. E aí ele tira suas conclusões. Porque, digamos assim, é uma interferência muito grande na arcada dentária e tudo mais, essa questão do implante, né? Os tratamentos com implante, especificamente, nós temos conhecimento de várias situações que, infelizmente, acabaram em frustração por parte dos pacientes, que almejavam um tipo de reabilitação, de função mastigatória, de estética, que não foi atingida. E isso, muitas vezes, por um relapso, por não obedecer alguns critérios para a indicação daquele tratamento executado. Tá certo, professor. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar novamente com o professor Alberto. Vamos saber aí os serviços oferecidos também à comunidade que tem essa chance aqui em Itajaí, né, de poder ser atendido aí na escola de medicina, no curso de odontologia da Univale aí, e com serviços aí acessíveis e de qualidade, como o professor falou, alunos sendo acompanhados por professores e os próprios professores aí fazendo o tratamento. A gente volta em instantes. Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Estamos de volta aí para você que sintonizou a TV Univale agora. Hoje o nosso assunto é o serviço que a Univale presta na odontologia à comunidade. São serviços de excelência, inclusive hoje, dia 15, quinta-feira, vai receber aí um tomógrafo que vai ser importante aí para ampliar todo esse serviço e dar um serviço ainda de mais qualidade para a população. Eu converso aqui com o professor Alberto, que é professor do curso de odontologia da Univale. Professor, a gente falou bastante sobre o tomógrafo, né? Mas antes de falar um pouquinho sobre outros serviços que o curso de odontologia oferece, eu queria saber do senhor o seguinte: como está a saúde bucal do brasileiro? Infelizmente, nós ainda somos um país de desdentados. Isso são dados oficiais que nós temos acesso e nós estamos percebendo que existe uma mudança nesse panorama, mas que vai se refletir daqui a alguns anos. Então, isso se deve principalmente pelas políticas de saúde pública implantadas, aonde está facilitando a inclusão dos pacientes aos atendimentos odontológicos, que algum tempo atrás eram restritos às clínicas privadas, né, com custos altos e que, de fato, os pacientes não conseguiam ter acesso. Atualmente, graças a essas políticas, né, os pacientes estão tendo acesso, né, a universidades, à rede pública e com atendimentos especializados. Então, o que algum tempo atrás, né, se falava que era só a clínica geral, era só aqueles tratamentos básicos, hoje não. Hoje o paciente tem condições de procurar um serviço público e ser atendido por um especialista. Então, isso de fato vai fazer com que esse panorama da situação da saúde bucal brasileira, dentro de alguns anos, a gente possa ter números diferentes, né?
Mas, logicamente, que atualmente nós temos uma grande quantidade ainda de pacientes desdentados, sem uma função mastigatória, ou seja, pacientes que não usam nenhum tipo de prótese, com dificuldades mastigatórias, com limitações estéticas. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, quando nós traçamos, né, um perfil, dependendo da região que nós vivemos, nós temos uma realidade um pouco menos traumática. Mas existem locais ainda no Brasil que a realidade é muito triste. A oferta de profissionais do mercado, oriundo das academias, né, ela conseguiu diminuir o preço, fazer com que o paciente tenha um acesso mais facilitado, como o senhor já falou? Sim, não tem dúvida que nós temos um número muito grande de universidades, de faculdades, de locais formadores de cirurgião dentista. E, logicamente, que a lei do mercado é a lei da procura e da oferta. No momento que nós temos uma quantidade maior de profissionais, logicamente que os preços, né, os valores pelos tratamentos também começam a sofrer um impacto, né? A questão que nós gostamos de discutir e de salientar é que, se por um lado isso é positivo, por outro, nós temos uma preocupação com a formação desses profissionais. Então, na medida que nós lançamos no mercado profissionais sem uma formação adequada, nós estamos causando um prejuízo. E esse benefício aparente que possivelmente possa se pensar, ele não é um benefício real ou não é um benefício que desejamos. Então, essa que é a questão. Mas não tem dúvida que esse fato de termos mais profissionais melhorou essa questão dos valores praticados também. Essa questão de ter a clínica, né, manter a escola aqui e o acesso à comunidade é interessante para a formação dos alunos, né, e também para a comunidade. Que tipo de serviços vocês oferecem aqui? Sim, é uma situação onde os alunos precisam praticar, ter um treinamento, e, por outro lado, nós temos uma demanda por parte da comunidade no sentido da necessidade de receber esses tratamentos. Então, no curso de graduação, no curso de pós-graduação, o que nós fazemos? Nós temos, então, diferentes momentos onde os pacientes com diferentes graus de necessidades, de complexidade, nós vamos encaminhando para o nível adequado. E aí, dentro desse momento que o aluno está, dentro daquele momento de conhecimento e de habilidades, ele vai desenvolver o atendimento nesse paciente. Então, na medida que vai se tornando mais complexo, logicamente, esse paciente vai sendo atendido por períodos mais elevados, até chegar para os formandos, os alunos do último ano. E quando essa complexidade se torna um pouquinho, ultrapassa a condição de ser atendido a nível de graduação, então esses pacientes são encaminhados para a pós-graduação, que seria na especialização. Então nós temos esse cuidado justamente para poder oferecer um atendimento de qualidade e com previsibilidade. Essa é a aposta também em formar um bom profissional para o mercado, professor? Não tem dúvida. Essa é a maneira que nós enxergamos de formar um bom profissional que vai desempenhar a sua função, e essa função não é só técnica, né, mas a função social de ele estar inserido dentro de um serviço, de ele estar inserido dentro de órgãos de classe, mas visando sempre essa saúde, né, do nosso paciente, que no caso, a saúde que ele tem competência para tratar é a saúde bucal. A gente vê assim que depois que a Univale implantou o curso de odontologia, né, vários municípios aí que não tinham nenhum profissional para atender, hoje a gente passa nas cidades e vê, né, a plaquinha lá e tudo mais. Isso também colaborou bastante para a expansão dos serviços, principalmente aqui na região, cidades como Bombinhas, Porto Belo, que as pessoas tinham que se deslocar para Itajaí, para Florianópolis, né? Esse é o reflexo positivo. Nós estamos, dessa maneira, fazendo com que os profissionais também busquem espaços.
E nessa busca de espaço, logicamente, que vai se ocupar inicialmente aonde há uma carência do profissional, e aí ele vai ocupando os espaços e, logicamente, que no final da linha, né, o beneficiado vai ser a comunidade. E há esse espaço, professor, para quem está lá no ensino médio, que quer optar pela odontologia, por exemplo? Há o espaço. Não tem dúvida que hoje as profissões, de uma maneira geral, né, todas elas existe uma sobrecarga em função do número de escolas, em função do número de formandos, não tem dúvida disso. Mas, por outro lado, nós percebemos que há vários locais no nosso próprio estado onde existe uma carência de profissional. O problema que nós percebemos, principalmente aqui na nossa região, né, que é uma região muito chamativa, né, do ponto de vista turístico, é que o profissional ou o aluno, quando se forma, a prioridade dele é se estabelecer aqui. Né? E aí, logicamente, aqui nós temos uma relação profissional-população já exacerbada, já sobrecarregada. Então, de fato, aqui vai ter mais dificuldade. Mas se nós analisarmos geograficamente o nosso estado e o nosso país, temos vários locais ainda que há uma carência. Há espaços a serem preenchidos, né, professor? Há espaço a ser preenchido. Só um detalhe, professor, como que o paciente, ele chega na escola, chega na clínica de odontologia da Univale? Ele é encaminhado pela rede pública de saúde, é isso? Sim. Ele precisa hoje ter um encaminhamento da rede pública. Né? Então, nós temos alguns serviços aqui na escola de extensão, como, por exemplo, o serviço de diagnóstico bucal. Esse serviço, até em função da característica do atendimento, né, nós abrimos uma situação diferente. Ou seja, o paciente vem encaminhado e também aquele paciente que detectou algum problema, alguma alteração na sua boca, ele pode vir nos procurar que ele será atendido. Agora, eu estou falando de uma situação específica do serviço de diagnóstico bucal. O atendimento odontológico, de uma maneira geral, esses sim, eles devem ser referenciados pela rede pública. E aí ele vem referenciado, daí ele entra numa fila de espera, né? Que aí ele vai sendo chamado à medida que essa fila vá andando. Hoje vocês atendem todas as faixas etárias, sim? Todas as faixas etárias. Nós temos atendimento pediátrico, atendimento para pacientes geriátricos, enfim, nós temos, praticamente, nós atendemos a população em geral. E também existem projetos de odontologia em outros projetos de extensão também, né? Sim, nós temos extensão do próprio serviço de diagnóstico bucal, nós temos um serviço de extensão que é a clínica de oclusão, que trata das disfunções temporomandibulares, aquelas dores articulares que muitos pacientes acabam tendo, pacientes que sofrem com bruxismo, com apertamento dentário. Então, é um outro serviço de extensão que a escola oferece. Tá certo, professor. Então, o tomógrafo começa a funcionar já a partir de sexta-feira? Sim, a partir de segunda-feira. A partir de segunda-feira. Ele é inaugurado amanhã, amanhã não, de quinta-feira, dia 15, e aí a partir de segunda-feira nós iremos iniciar os atendimentos, logicamente que obedecendo todo um processo, uma curva de aprendizado, da logística, né, do fluxo desses pacientes, mas segunda-feira nós estaremos operando. Tá certo. Muito obrigado aí pela sua presença e sucesso aí, creio que a comunidade ganha bastante com isso também, né, professor? Com certeza. Agradeço pelo espaço também. Ok, muito obrigado. O Painel Univale fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá.